Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Espero que estejam todos bem e que a gente possa ter uma boa reflexão. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a virtude, né? A virtude que é o que a gente precisa buscar, né, como forma de evolução. A gente sabe que como espíritos imortais nós tendemos à perfeição, né? E a gente precisa buscar essa perfeição através do nosso melhoramento e da nossa evolução, né? Uma forma de a gente evoluir é através das nossas sucessivas reencarnações, né? Onde a gente passa por processos de experimento, de experiências, de aprendizado de diversas formas. E uma delas, uma forma de a gente evoluir é a gente, e através dessas experiências, a gente desenvolve virtudes, né? E essa palavra desenvolver e não aprender, ela tem uma diferença importante, né? A gente pode aprender muita coisa, né, vivendo aqui na Terra. A gente pode desenvolver, né, intelectualmente, a gente pode aprender diversas coisas, diversas atividades diferentes. Só que as virtudes a gente precisa desenvolver. Por quê? Porque são coisas que estão inatas na gente. A gente precisa desenvolver, a gente precisa desbloquear isso de dentro de nós. Platão, ele dizia que tudo que a gente tem e que a gente precisa saber, a gente já sabe. A gente só precisa relembrar, né? Ele já tinha esse conceito, né, na sua mente, né, lá dentro, né, que a gente precisava só relembrar de algumas coisas, a gente precisava se desenvolver, né? E essas virtudes, esse desenvolvimento, ele se dá por conta de Deus ter colocado em nós, né, a sua centelha divina. A gente tem dentro de nós esse conjunto de habilidades, esse conjunto de informações que nos fazem evoluir, né? É como a gente imaginar uma semente, né? Uma sementinha, ela se torna uma árvore gigante muitas vezes. E ela tem todas as informações biológicas, né, necessárias ali, né? Então, para se desenvolver, ela só precisa se desenvolver, né? E isso que acontece com a gente em relação a essas virtudes também, né? E então o Evangelho ele traz o seguinte, que a virtude em seu mais alto grau comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são com frequência acompanhadas de pequenas enfermidades morais, que as desornam e as atenuam. Então, o que acontece, né? Quando esse conjunto de virtudes que a gente tem, né, que o homem de bem, como a gente já falou aqui nos vídeos sobre o homem de bem, não é fácil, né, desenvolver todas essas qualidades, todas essas virtudes, né? E impossível, inclusive, até eu vejo como fazer isso em uma encarnação apenas, né? Mas a gente tem que sempre ir devagarinho, né, passo a passo, evoluindo um degrau a degrau para a gente seguir o caminho. E esse conjunto, né, mesmo que a gente desenvolva algumas virtudes, ela sempre vai estar ligada a algumas falhas do nosso caráter, né, falhas morais que são naturais no nosso nível, né, de evolução ainda, né? Então, se a gente for pegar as raças que vieram degradadas, né, que auxiliaram o nosso planeta no início aí do mundo de provas e expiações, né, as raças adâmicas, todas elas já vieram de mundos que eram mais evoluídos do que o nosso naquele período, né? E eles tinham inteligência, eles tinham ciência, eles tinham tecnologia, né? Eles tinham tudo isso mais desenvolvidos que a gente.
né, e o que eles conheciam as virtudes, eles sabiam, né, e o que faltou para que eles continuassem no mundo deles, né, no planeta deles. Faltou justamente eles colocarem em prática essas virtudes. Faltou eles colocarem em prática, faltou eles se preocuparem no desenvolvimento moral, né, aprender a desenvolver as suas virtudes, né, para que eles pudessem dar continuidade. Então, imaginem o que é mais importante na nossa vida é sempre o que a gente pode levar além, o que a gente pode levar para o pós-vida, para a nossa verdadeira vida, que é no plano espiritual. Imaginem vocês hoje, né, se vocês fossem levados há 2000 anos atrás, né, no período de Jesus, né, mesmo com a nossa inteligência, com o conhecimento da tecnologia que a gente tem, a gente não teria lá condições, nem matéria-prima, nem nada para a gente poder aplicar todo o nosso conhecimento. Então, o que a gente teria lá naquele período, que a gente levaria e que a gente utilizaria realmente, são as nossas virtudes, né? É o nosso desenvolvimento moral. É lá que é isso que a gente teria lá para aplicar, né? Então, da mesma forma, a gente pensa nesses espíritos que vieram para cá e que eles só tinham o seu desenvolvimento moral para se melhorar, né? E para ajudar a gente. Então eles vieram para cá com a tecnologia para auxiliar e eles tinham que se desenvolver, né, moralmente, e tinham que desenvolver as suas virtudes, né, convivendo aqui conosco num mundo menos evoluído. E o Evangelho também traz uma preocupação ao se desenvolver virtudes, né, que é o orgulho, porque aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso de verdade, pois lhe falta a qualidade principal, que é a modéstia, e tem o vício mais contrário a ela, que é o orgulho. Ou seja, aqui ele está dizendo que não basta a gente buscar o desenvolvimento de virtudes se a gente não abandonar o orgulho, né? Se a gente buscar fazer o bem, buscar ser caridoso, buscar fazer as coisas certas, mas sempre preocupado em o que o outro está pensando, se tem alguém olhando você fazer, preocupado em postar na rede social, né? Mais preocupado em mostrar que você está fazendo do que realmente fazer, você está mascarando um orgulho, né? Você está tentando mostrar algo que você não é lá no fundo, né? Lá dentro realmente da sua alma, né? Ele está trazendo aqui uma preocupação, então, dizendo que é muito perigoso a gente bater palma para nós mesmos. Porque bater palma para nós mesmos significa que a gente não está sendo modesto, a gente está sendo orgulhoso. E aí a gente acaba estagnando na nossa evolução, quando a gente acha que o que a gente está fazendo é o melhor. Vamos pensar, se você está fazendo as coisas corretamente, né, com a sua família, no seu trabalho, com a sua comunidade, com a sua igreja, né, com o seu centro espírita, com a sua, né, casa, seja lá a religião, né, com o seu templo, seja lá a religião que você pratica, se você pensar que está fazendo tudo certo já, né, em casa está tudo bem, eu dou atenção para a família, está tudo certo, no meu trabalho eu sou dedicado, então está tudo certo. Se a gente for nessa de que está tudo certo, a gente fica parado, né? Numa casa que está tudo certo, que está tudo bem, a gente não precisa mexer, a gente não precisa reformar, a gente não precisa melhorar, a gente não precisa aumentar, a gente não precisa fazer nada, né? Então, se a gente se vê como uma casa que funciona 100%, que está tudo bem, a gente vai estagnar, a gente vai ficar parado. Só que
a gente tem que pensar que a gente tende à perfeição. A gente não pode simplesmente ficar parado achando que o que a gente fez, o que a gente faz é o suficiente. Eu pratico a caridade, eu estou fazendo a doação, eu estou... Né? Nada do que a gente fizer nesse mundo de provas e expiações é o suficiente para que a gente chegue à perfeição. Então, se nada do que a gente faz aqui, as coisas que a gente faz aqui não são o suficiente, a gente não pode parar nunca de trabalhar para o bem. Né? Pensem lá no homem de bem, que a gente já falou aqui, né? O homem de bem, ele tem uma diversidade de qualidades e virtudes que ele desenvolveu através das suas sucessivas encarnações, e mesmo assim o Evangelho não o coloca como um espírito perfeito. Ele só coloca como um homem de bem. Então, se o homem de bem, que faz tudo aquilo, que tem todas aquelas virtudes, ele ainda não é um espírito puro, ele ainda não atingiu o seu potencial. Ele não atingiu ainda o motivo pelo qual ele foi criado. Então, nós aqui na Terra não atingimos ainda o nosso grau maior, de evolução. Então, a gente não pode parar, a gente tem que sempre buscar evoluir, buscar melhorar, buscar sempre desenvolver mais ainda as nossas virtudes. E mais virtudes, e virtudes diferentes. E lembrar, que, por exemplo, uma virtude como a sobriedade, eu posso dizer, eu não bebo, eu sou sóbrio. O sóbrio, a sobriedade, ela precisa estar além de só não beber. Ou beber com cuidado, ou beber socialmente. Ele está na sobriedade do se alimentar direito também, ser sóbrio na hora de se vestir, ser sóbrio na hora de gastar o seu dinheiro, ser sóbrio nas suas emoções, ser sóbrio no seu temperamento, ser sóbrio nos seus desejos. A gente aplicar a virtude que a gente desenvolve em um determinado campo, para que a gente coloque essa virtude na nossa vida inteira. Trabalharmos com essas virtudes para que ela seja colocada em todos os aspectos da nossa vida. Sem isso, sem essa busca, a virtude ela fica incompleta. A gente precisa saber aplicar em todos os aspectos da nossa vida. E outra coisa que é muito importante é entendermos onde a gente está no nosso grau de evolução. A gente está mais longe da perfeição, do que de um ser primitivo. Estamos mais próximos, de seres dos primeiros humanos, no nosso grau de evolução, do que de espíritos de luz. Então é quase como se a gente estivesse ainda engatinhando no nosso processo de evolução. Então cada conquista, cada virtude que a gente desenvolver ou chegar mais próximo de desenvolver essa virtude, ele precisa ser algo não com motivo de orgulho, no sentido de achar que é melhor do que o outro, mas sim numa alegria. A gente precisa transformar esses momentos em momentos de alegria pela nossa evolução, por nossos pequenos passos, por a gente engatinhar um pouquinho mais para a nossa melhoria, para a nossa evolução. Porque imagine, que uma criança que estava engatinhando e ela aprende a ficar em pé e dar os primeiros passos, não significa que ela precisa ter orgulho disso a ponto de achar que é uma maratonista já. Para ela sair dos primeiros passos até chegar a um maratonista, precisa de muita evolução.
né? Tem um espaço grande aí entre os dois. Então, as nossas pequenas conquistas, essas pequenas virtudes que a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo, são motivos de felicidade, sim, para nós, mas não podem ser motivos de orgulho, né? A gente não pode ver de forma tola e pretensiosa. Nós temos que ver, sim, como de forma agradecida pela possibilidade que nós temos de estarmos aqui, né, exercitando tudo isso, né? E a mensagem final aqui para a gente trazer do Evangelho, né, nas palavras ditas em Paris em 1863, é justamente que mais vale menos virtudes com a modéstia do que muitas virtudes ligadas ao orgulho, né? Porque é pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam, e é pela humildade que elas um dia deverão se redimir, né? Então, espero que a reflexão tenha sido boa para vocês, né? Que esses momentos aí vocês possam ter se concentrado na espiritualidade e que possam ter encontrado o auxílio que procuraram aqui na casa, né? Tenham todos uma boa noite e uma ótima semana. E até semana que vem.